Então, meninos, boa tarde. E a gente vai falar hoje sobre conjuntos numéricos, tá bom? Então, aqui vocês têm um desenho, tá? E esse desenho, ele tá mostrando para vocês exatamente, meninos, como que é o comportamento dos números, tá? Dentro do conjunto dos números reais. Então, você tem um conjunto maior, e esse conjunto maior, né, ele acomoda todos os números trabalhados aqui. Ou seja, ele está acomodando os números, né, naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Mais adiante a gente vai ver o que é cada um desses números aqui. Mas, meninos, o que eu quero que vocês entendam com esse desenho é exatamente isso. Porque, se vocês observarem, eu tenho um conjunto pequeno, que é o conjunto dos números naturais. Depois, esse conjunto aumenta e é formado de números inteiros, certo? E desse conjunto dos números inteiros, também tem os números naturais. Ou seja, já adiantando aqui para vocês, os números naturais são os números positivos inteiros, que são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Só que são somente os números positivos e os números inteiros, entendeu? Mas aí depois veio os números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros, também tem os números positivos e negativos. Então, qual é a diferença dos números naturais para o número inteiro? Número natural só entrou inteiro positivo. Número inteiro entra todos os inteiros, tanto os positivos quanto os números negativos da nossa reta infinita, né? Vai do menos infinito até o mais infinito, certo? E depois vem os números racionais. Observe, gente, que quando eu falo de número racional, né, ele precisou sim um outro conjunto, né, para ele entrar, porque são os números que eu consigo escrever ele como uma divisão, tá? Então, os números racionais são todos aqueles números que eu consigo escrever como uma divisão. Por exemplo, 2 dividido por 3, 3 dividido por 2, 1 dividido por 1, que dá 1, que é um número inteiro, e aí ele faz parte do número inteiro, mas também faz parte do número racional. Tá vendo? Que dentro dos números racionais tá os inteiros e tá os números naturais, porque são todos aqueles números que eu consigo escrever como uma fração, tá? Então, são aqueles números decimais que eu consigo escrever como uma fração, são também os números inteiros positivos, inteiros negativos e assim por diante. Beleza. Passou disso, meninos? Passou de números que eu consigo colocar ele como uma fração, eu tenho os números irracionais. E agora você olha que os números irracionais, ele não mais está carregando todos aqueles outros números com ele. Nos números racionais, não tem irracionais, não tem números racionais, não tem números inteiros e não tem número natural. Ou seja, ele é sozinho, tá? Ele fica ali sozinho, só ele. São aqueles números que eu não consigo escrever como uma fração, tá? Então, o mais importante que eu quero que vocês entendam por este desenho aqui, vou explicar mais sobre cada um desse conjunto, mas eu quero que vocês entendam, meninos, o que um consegue, né, contemplar o outro. Por exemplo, números inteiros carregou o número natural com ele. Número racional carregou os inteiros e os naturais com eles, tá? Agora o racional não. O irracional ele ficou sozinho, tá? Só ele. Só que todos esses números, tanto os números irracionais, racionais, inteiros e naturais, todos esses números faz parte dos números reais, certinho? E aqui, meninos, eu tenho os conjuntos numéricos. E aqui eu já vou explicar para vocês mais um pouquinho sobre cada um desses. Olha só, os números naturais, né, são aqueles números positivos inteiros a partir do zero, certo? Depois eu vou explicar para vocês que tem uma exceção desse zero aí, tá? Tá mais para frente. Olha só, então nos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, igual eu falei para vocês. Já no inteiro, já abriu mais o leque, já entrou, né, os negativos, então ficou naturais mais negativos. Números naturais, sozinho, o começo. Números inteiros são o conjunto dos números naturais mais os negativos. Racionais entrou naturais, mais as frações e dízimas periódicas, né? Ou seja, entrou todos os naturais, certo? Mais ainda as frações de dízima periódica. Então, tá vendo que um conjunto tá carregando o outro junto com ele. Mas aí, quando eu chego nos números irracionais, aí não, ele é sozinho. Só entra raízes não inteiras
E dízimas não periódicas, ou seja, as raízes que não são exatas, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, né? E dízimas não periódicas, por exemplo, o pi, né? E esses outros números aí também, tá? Dízimas não periódicas, meninos, vocês já viram, né? Com certeza vocês já viram isso, mas dízimas periódicas são aqueles números decimais que não estabelecem uma ordem depois da vírgula, tá? Dízima periódica é quando depois da vírgula tá assim, ó, 2, 2, 2, 2, ou 6, 6, 6, 6, ou 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, né? Ou tem uma repetição de até 4 números, depois começa a repetir novamente, né? E assim por diante, isso aí pode variar. E as dízimas não periódicas é, por exemplo, o pi. Você sabe que é 3,147, papapá, e você não sabe mais quais são os outros números. E se você colocar isso na calculadora de 50 dígitos, vocês vão ver que não existe uma dízima periódica, né? Que você vai ver que não existe uma sequência lógica para isto, certinho? E aí, a gente vai frisar bastante os números irracionais, né? Que já expliquei para vocês do que se trata. Mas aí eu vou falar um pouquinho de união, intersecção, diferença, que são os conteúdos que tem aí na apostila de vocês, né? Nessa apostila nós vamos fazer a metade dos exercícios hoje, tá? E depois a outra metade a gente vai marcar para outro dia, tá? Tranquilo? Então, vamos separar mais ou menos assim, ó. Vou explicar o que eu explicar aqui, vai dar para vocês fazer até o número 5, tá? E aí, depois do número 5 para frente, aí eu vou fazer outro vídeo explicando o conteúdo para que vocês consigam fazer esse restante de exercício. Também vai ter uma aula no Google Meet. E aí, com essa aula, eu explico para vocês mais dúvida que vocês vão tendo ao longo do exercício, beleza? Então, meninos, a primeira coisa aqui, eu coloquei aqui para vocês a diferença, né, da nomenclatura, de quando eu tenho um número natural e quando eu tenho um número natural não nulos, tá? Só para vocês entenderem o que significa esses asterísticos. Então, quando eu tenho aqui, ó, o conjunto dos números naturais, entra o 0, 0, 1, 2, 3, até infinito, sendo que esses números naturais são os números positivos e inteiros, certo? E quando tem exceto, ou seja, não nulo, não entra o 0. Ou seja, esse asterístico significa exceto o 0, tá? Então, só para vocês entenderem essa diferença aqui. Quando, meninos, eu vou falar de união de um conjunto, eu estou dizendo que eu vou unir dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. E eu vou unir, vou formar um conjunto só com os elementos de A e com os elementos de B, certo? Então, aqui no caso, por exemplo, se em A eu tenho aqui, ó, se o meu conjunto A eu colocar que é o número 2, o número 3, o número 5, um exemplo para vocês aí, ó. E o conjunto B for o número 8 e o número 6, a união desses dois conjuntos, meninos, será o seguinte: a gente determina assim, tá? É determinado desse tipo aqui, com essa nomenclatura, tá bom? A união B é desse jeito que se faz, quer dizer que eu vou unir o conjunto A com o conjunto B, e aí você abre aqui e coloca o seu conjunto lá dentro, os seus elementos lá dentro, na verdade, né? Os dois conjuntos aqui tornou-se um só. Então, aqui vai ficar, ó, 2, 3, 5, 8 e 6. Ou seja, todos os elementos de A e todos os elementos de B entraram para o meu conjunto de união, tá? Então, unir é isso. Unir é eu pegar os elementos de um conjunto e os elementos do outro conjunto que eu tenho, né? E formar um conjunto só, feito ali de todo mundo. Professora, mas se eu tivesse um 6 aqui também, entraria 6 duas vezes? Não, porque é o mesmo elemento, tá? Então, não precisa. Nesse caso aqui, não. Agora, vamos ver o conjunto de intersecção. O conjunto de intersecção, meninos, é o seguinte: são aqueles elementos que estão em A
e em B ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu for olhar no exercício anterior, 2, 3, 5, 8 e 6, eu não tenho nenhum número que está em A e em B ao mesmo tempo. Então, o conjunto de intersecção aqui não existe, porque eu não tenho elementos que estão participando de A e de B ao mesmo tempo. Mas vamos supor aqui, então, um conjunto A, onde eu tenha o seguinte: 2, 3, 5 e 6. E o meu conjunto B, eu tenha 8 e 6. Certo? Aí, o conjunto de intersecção, A intersecção B, vai ser o 6, o elemento 6. Porque o elemento 6, ele está participando de A e está participando de B ao mesmo tempo. Então, ele é a minha intersecção aqui. Se eu for desenhar isso aqui, meninos, A união B e a intersecção C, eu tenho dois conjuntos aqui, ó. A e B. A união é todo mundo. Eu vou pegar todo mundo. A união B. Eu vou pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B. E da mesma forma, né, se eu fizer esse desenho aqui, a intersecção é o número, né, é o elemento que participa tanto de A quanto de B, que no caso era o 6, ó, porque o 6, ele tá em A e em B. Então, aqui, ó, em B eu tenho 8, tá? E aqui em A eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5 e tenho 6. Note que o 6 está tanto no conjunto A, como também está no conjunto B. Aqui é o A, aqui é o B. Então, a intersecção B é exatamente isso aqui, certo? É o elemento 6. Porque ele está participando dos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Muito simples essa ideia de união e a ideia de intersecção. União e intersecção. União é todo mundo, é você unir, é você juntar todo mundo. Intersecção é você pegar aquele número, aquele elemento que intercepta, ou seja, que está participando dos dois conjuntos ao mesmo tempo. E aqui eu ainda tenho a diferença, tá? A diferença eu vou explicar para vocês. A diferença de A e B é eu pegar, né, os meus valores aqui de A, por exemplo, se eu tenho 2, 3, 5 e 6 em A, e aí, meninos, para mim fazer essa minha diferença, eu vou tirar os elementos de B. Os elementos de B aqui no caso, estou pegando o mesmo exemplo, é 8 e 6. Então, eu tenho 2, 3, 5 e 6, menos esses dois elementos. Esse aqui eu vou tirar e esse aqui eu vou tirar. Esse aqui não tem aqui, então continua do mesmo jeito, mas o 6 tem. Então, sobrou 2, 3, 5 e 6. Se eu for fazer, desculpa, o 6 não, né? O 6 saiu, sobrou 2, 3 e 5. Se eu for fazer um desenho disso aqui, é o seguinte, ó. Eu tenho o A aqui e tenho o B. E quero fazer A menos B. O que eu faço? Eu pego aqui o meu A, que é 2, 3, 5 e o 6, que está participando dos dois ao mesmo tempo. Então, ele fica aqui na intersecção. E eu vou tirar tudo que é B. Eu vou tirar todo o B aqui, ó. Sobrou só 2, 3 e 5. Entenderam? Eu pego o meu A e tiro todo mundo que está em B. Sobrou só os valorzinhos que estava só em A, tá? Que estava somente em A. O da intersecção, ele também sai, certo, meninos? Então, aqui eu já expliquei os 3 conceitos que vocês precisam para poder resolver os exercícios da apostila, né? Os primeiros exercícios aí, como eu disse no começo do vídeo para vocês. Então, a gente falou de união, de conjunto, de intersecção e da diferença, tá bom, meninos? Então, é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da resolução dos exercícios, vocês podem me comunicar, eu estarei disponível para ajudar vocês a parte da tarde, tá bem? Se caso a professora não responder imediatamente, é porque a professora está respondendo outro aluno, então vocês têm um pouquinho de paciência, mas eu vou responder todo mundo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, tá? Beijão e até a próxima aula.